Felipe Luiz e a escalação do Flamengo contra o Fortaleza. Fortaleza tem 7 desfalques para enfrentar o Flamengo lá no Castelão. Felipe Luiz admite clima de final no Brasileirão. Tem que ser assim, se não for assim, irmão, não vai dar certo. Carrascal perde o gol contra o Racing por decisão da Conmebol, meus amigos. É tudo contra o Flamengo, meu irmão, dentro do país e fora do país, tá de brincadeira. Felipe Melo cita 2 características que mais lhe agradam em Carrascal. Felipe Melo, o mundo tá virado, irmão. Felipe Melo tá jogando mais a favor do Flamengo do que contra. Isso não pode ser, rapaz, isso não tá acontecendo, tá acontecendo? Gustavo Gomes e Piquerez podem pegar gancho pesado no STJD no Brasileirão. E tomara que tome, vocês vão ver por quê. Racing e Flamengo. Conmebol repete árbitro de jogo contra Estudiantes e tem polêmica. O camarada aí é um camarada meio estranho. PVC. Esse PVC, ele tá querendo mídia e a gente vai falar sobre esse guerreiro. Ele criticou aí agora a atitude de Bruno Henrique, meu Deus do céu. Falando sobre Gerson, Cruzeiro tá entrando na parada e eu tô achando que tem mais chances de ir pro Cruzeiro do que ir para o Palmeiras. Vamos falar sobre isso também. CSKA está alinhando estratégia para tirar o Wallace do Flamengo. Briga feia, né? Zenit, CSKA tem um outro time inglês querendo também retirar. E para fechar pendurados do Flamengo, 6 jogadores estão em alerta para o jogo contra o Sport. Mas antes de eu seguir com tantas e tantas informações sobre o Flamengo, eu gostaria de te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que quando você completa essas missões aí de curtir, comentar e compartilhar, você fortalece demais o nosso canal. E meus amigos, possuímos o mesmo DNA rubro-negro e, é claro, amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos para o início desse vídeo. E o técnico Felipe Luiz indica 5 mudanças na escalação do Flamengo para esse jogo contra o Fortaleza de daqui a pouquinho. Você já está pronto para o jogo? Eu já estou, irmão, concentrado e preparando esse vídeo para vocês. Vamos lá, vamos para as reportagens. O técnico Felipe Luiz deve promover alterações na equipe do Flamengo para esse jogo contra o Fortaleza, meus amigos. Às 19h30, hoje, sábado, lá no Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador pretende ajustar a equipe considerando ausências por lesão, suspensão e decisões táticas. Mas, falar a verdade, muito mais por lesão e suspensão. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó. Em comparação à equipe que venceu o Racing por 1-0, 5 jogadores vão ficar de fora do time titular. De cara, Pedro está lesionado. Alexandro será preservado pelo técnico. Tem que cuidar do Alexandro, do nosso velhinho. Varela fica no banco por questão tática. Ele tem preferido muitas vezes utilizar o próprio Emerson Royal, né? Enquanto Eric Pulgar e Carrascal vão cumprir suspensão automática. Olha aí, 5. Essas mudanças obrigam Felipe Luiz a reorganizar o setor ofensivo e defensivo do Flamengo. Meus amigos. Para substituir, é claro, esses ausentes, Gonzalo Plata, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Saul e Samuel Lino devem entrar na escalação inicial. Vamos ver aqui então a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Fortaleza. Vou deixar aqui, ó, os relacionados. Dê uma olhada aí nos relacionados. Provavelmente não. Certo, Rossi no gol. Dupla de zaga, Danilo e Léo Pereira. Ah, mas cadê o Léo Ortiz? Cara, Léo Ortiz, ele sofreu uma lesão. Eu sei que a vontade dele é entrar e jogar, mas tem que ser preservado. Emerson Royal pela esquerda, tá? Pela direita. Temos Ayrton Lucas entrando pela esquerda. Eu preferiria utilizar o Vinha, daria oportunidade para o Vinha, mas fazer o quê, né? Saul, Jorginho e De Arrascaeta ali no meio de campo. Luiz Araújo pela ponta direita, muito provavelmente. Samuel Lino
ponta esquerda, e Plata jogando aí como falso 9. Vale lembrar que, caso o Flamengo consiga vitória sobre o Fortaleza, vamos dominar a liderança do Brasileirão, tá? Mas para a gente se manter no topo ao final da rodada, vamos torcer muito para o Palmeiras, que vai enfrentar o Cruzeiro nesse domingo, dia 26. Eu sou cruzeirense até domingo. Acabou o jogo, eu volto a ser flamenguista, valeu? Saudações rubro-negras, deixe sua opinião nos comentários. Falando agora de Fortaleza, Fortaleza que vai desmoronar, vai ser destruído. Fortaleza hoje vai ser destruído, meu irmão. Eles têm 7 desfalques para esse jogo contra o Flamengo lá no Castelinho. O Fortaleza, então, ó, vamos lá para a reportagem. Terá desfalques para enfrentar o Flamengo daqui a pouco, tá? O técnico argentino Martín Palermo, jogou muita bola, né? Não contará com 7 jogadores. Estão fora por lesão: João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira, Alanzinho, e a gente ainda tem Lucero e Kusevic cumprindo a suspensão automática. Olha aí, meus amigos. 7 jogadores. O Flamengo tem 5, então tá equilibrado, tá equilibrado. Diante de tantos desfalques, o provável Fortaleza, tá, que vai entrar em campo deve ser aí, ó, Breno no gol, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e Bruno Pacheco, Pierre, Lucas Sacha e Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Davidson. Davidson, dá um tempo, hein? Para de dar show. Você parece um palhaço dentro de campo. Então vamos parar com isso. Mesmo com a pressão da torcida e a situação tá complicada na tabela, o time de Palermo tenta reencontrar o caminho das vitórias e ainda sonha em escapar do rebaixamento. Meus amigos, é fogo, né, cara? Você bota agora aí, ó, 2 times tendo sensações diferentes, né? Vivendo momentos opostos. Só para a gente fazer um giro rápido, o Flamengo tem 61 pontos, vice-líder do Brasileirão, empatado aí com o Palmeiras na pontuação. Fortaleza tem apenas 24 pontos, está na 19ª posição. Cara, situação desesperadora. Aí eu te pergunto, o Flamengo tem ou não tem a obrigação de ganhar esse jogo, meus amigos? Porque amanhã o Palmeiras, apesar de estar vivendo aí perdeu pro Flamengo, perdeu pro Racing, pro LDU, tomou uma pancadinha, mas vai entrar para ganhar o Cruzeiro. Então hoje o Flamengo, mesmo com desfalques, tem que jogar para ganhar. É decisão mesmo, cara. E é claro, essa derrota pro Fortaleza, o Flamengo tem que ganhar para virar líder. Fortaleza, irmão, perdendo, vai ficar mais pertinho ali da zona de rebaixamento. Na verdade, vai cair num buraco. Deixe sua opinião nos comentários, o que você acha desse jogo, se o Flamengo tem ou não tem a obrigação de ganhar. E ainda, qual escalação você faria para o Flamengo? Mudaria as peças de lugar? Quem entraria ali no lugar do Alexandre, por exemplo? Deixe sua opinião nos comentários, ela é de suma importância para a gente. E o técnico Filipinho Luiz, nosso mister, admitiu clima de final no Brasileirão. Felipe, tem que ser assim, irmão. Entrar com a faca nos dentes, irmão, sangue nos olhos. É o que o Flamengo precisa. Disposição total. Vamos lá. Após vencer um dos jogos mais aguardados da temporada contra o Racing pela ida da semifinal da Libertadores, o Flamengo de Felipe Luiz encara o Fortaleza. Meus amigos. Vamos lá. Reportagem. A corrida pelo título nacional segue absolutamente acirrada, com o Cruzeiro também à espreita, né? E o técnico Felipe Luiz admitiu que o clima de final toma conta do ambiente rubro-negro. Sem esconder a importância do jogo que será disputado no Castelão, o treinador do Flamengo não pensa em outro resultado que não seja a vitória. É isso, esse é o padrão que a gente quer ver. Palavras do Felipe Luiz, tá? O jogo mais importante do ano é o contra o Fortaleza. É uma final para nós. Temos que tentar vencê-los. Eu trocaria essa frase, hein, Felipe? Temos que vencê-los. Somos obrigados a vencê-los. Eu falaria desse jeito. Eles estão em uma situação complicada e delicada. Nós temos 2 desfalques para começar, Pulgar e Carrascal. Na verdade, Felipe, já mostrei aqui. Total do Flamengo são 5 desfalques, né, meu Deus? E temos que ir lá para vencer. Palavras de Felipe Luiz ainda, tá? Aí ele disse ainda, ó, é começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode ganhar esse jogo, para poder disputar com o Palmeiras e o Cruzeiro até o final. Lembrando
que essa fala, tá, do Felipe Luiz foi logo após vencer o Racing. Mais informações aqui, ó. Palmeiras e Flamengo, todo mundo sabe, estão igualados, tá, em pontos. E ambos têm 10 jogos, né, até o final do Brasileirão. Lembrando que o Palmeiras tem uma vitória a mais e é o que está mantendo o Palmeiras aí na frente da tabela. Entretanto, o Flamengo é superior no ataque. 56 gols a 53 contra 53 do Palmeiras, tá? Lembrando que na defesa também, cara, o Flamengo tá melhor, mano. A gente deu mole em algumas partidas e por isso estamos atrás do Palmeiras, né? Na defesa, temos 15 gols sofridos contra 26 que o Palmeiras sofreu, tá? Então, o nosso saldo de gols tá 41 pro Flamengo contra 27 do Palmeiras. Lembrando que o Fortaleza tá numa situação, já disse no vídeo anterior, complicado demais. E total 24 pontos, irmão. 7 a menos que o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Santos. Então, se o Flamengo ganhar, e vai ganhar, se não, o Flamengo ganhando vai afundar mais ainda o Fortaleza. Deixe sua opinião nos comentários sobre as palavras do Felipe Luiz. Tem que ganhar, sim ou não? Obrigação? Deixe a opinião nos comentários. E o gol do Carrascal contra o Racing, meus amigos. A Conmebol só pode estar de brincadeira. O cara praticamente fora da área dele, é uma pancada, a bola resvalou no zagueiro do Racing e a Conmebol fez agora a gentileza de dizer que o gol não foi do Carrascal, foi do zagueiro. Pô, tá de sacanagem, mano. Coitado do Carrascal. Vamos lá. A Conmebol alterou de forma oficial nesta sexta-feira, ontem, né, 24, o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Racing. E tirou quem? O Carrascal. Tirou o Carrascal como autor. Brincadeira. O meia colombiano foi o autor do chute. Pancada. Mas a bola desviou na zaga do time argentino antes de entrar. Assim, a entidade que rege o futebol sul-americano decidiu apontar Marcos Rojo como autor do tento contra, né? Do gol contra. Isso é brincadeira, mano. O lance já no fim, tá, do jogo entre Flamengo e Racing aconteceu em um momento de abafa do time do Mengão. O próprio Carrascal iniciou a jogada, tá, vamos relembrar, com um lançamento para o Bruno Henrique, que parou no goleiro de cara para o gol. No rebote, o meia colombiano finalizou e contou com um desvio da zaga antes de ver a bola entrar. Inicialmente, a Conmebol creditou o gol a Carrascal, depois retirou do colombiano e definiu como gol contra. Por fim, a entidade creditou esse gol ao Marcos Rojo, tá? Que foi um dos responsáveis por desviar a bola antes do gol. Isso é uma sacanagem. Isso é uma brincadeira, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo aqui com o Carrascal, ele deve estar chateado, né? Eu também fico triste por uma situação dessa. Desnecessário. Mas seguindo aqui, Felipe Melo, meus amigos, falou do Carrascal. Vamos lá, vamos seguir aqui com a reportagem, olha. Palavras do Felipe Melo sobre o Carrascal, logo de cara. Elogiou bastante, falou sobre duas características que ele gosta muito do Carrascal. Vamos ver aqui, ó. Palavras dele. Contratação importantíssima do Flamengo. Jogador jovem, ele é muito bom. Tem um bom arremate de fora da área, tem aquela gana, aquela vontade, disposição colombiana de entrar em campo e brigar com um, brigar com outro até o final, disse Felipe Melo, coisa linda, né? Meus amigos, olha, só pra gente fechar essa rodada aqui, né, de informações, desde a chegada tá, ao Flamengo, Carrascal, que custou 12 milhões de euros, já participou de mais gols que Samuel Lino, atacante do Mengão, que foi comprado aí por um valor de 22 milhões de euros, tá? Então, Jorge Carrascal já tem 2 gols e 4 assistências. Lino, 2 gols e 3 assistências. Deixe sua opinião nos comentários sobre o Carrascal. E a fase do Palmeiras é realmente difícil. Não é boa, né? E eu desejo que piore. E você, Mengão, tá com pena do Palmeiras? Eu não tô, não. Eu quero é que se exploda. Vamos ver aqui a reportagem. Ó. Gustavo Gomes e Piquerez podem pegar gancho pesado no STJD no Brasileirão. Que o gancho seja pesado mesmo, hein? Seja pesado. Vamos lá. O Palmeiras corre o risco de perder 2 titulares importantes na reta final do Campeonato Brasileiro.
o lateral Piquerez e o zagueiro Gustavo Gomes foram denunciados pelo STJD após críticas à arbitragem no jogo contra o Flamengo no último domingo no Maracanã. Ou seja, problemas, se for realmente, vai ser problemas aí para o técnico português Abelzinho Ferreira. Lembrando aqui, ó, vamos lembrar, Piquerez foi expulso por ofender o árbitro Wilton Pereira Sampaio, dizendo, olha o que o cara disse também, né? Você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente, Piquerez, não fala isso não, cara. O uruguaio foi enquadrado no artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? Com pena de suspensão de até 6 partidas. Já o Gomes não foi advertido em campo, mas fez declarações após o jogo criticando o árbitro. Meu Deus. O zagueiro afirmou que Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Me divirto com o Palmeiras, né? E sugeriu que o árbitro tem alguma coisa contra o Palmeiras, contra o sucesso do Palmeiras. Mano, esses caras estão, usando algum entorpecente, mas alguma coisa estranha. O defensor paraguaio também mencionou que o árbitro teria fechado o microfone para falar besteira para ele. Isso é sacanagem, né, mano? Esses moleques são muito bons. Por essas declarações, Gomes, olha a cara do Gomes aí dentro, tá na foto aí, foi enquadrado no artigo 258 com pena de suspensão de 1 a 6 partidas, tá? Além disso, o auxiliar João Martins, problemático pra caramba, né, do Palmeiras, também foi denunciado pelo STJD por ofensas ao árbitro. O julgamento ainda não tem data marcada, tem que marcar logo. Marcar logo e suspender. Depois que acabar, não adianta. Depois não adianta. Meus amigos, eu me divirto demais, né, cara, com esses caras. Os caras arrumam confusão. O Flamengo foi muito superior, ganhou de tudo. De todas as formas, o Flamengo foi melhor, né? É claro, o Palmeiras pressionou muito, mas saber fazer gols, como o Flamengo não conseguem. E é isso. Deixe sua opinião nos comentários. Tem que ser suspenso ou não? Tomar gancho ou não? Conmebol repete árbitro de jogo contra o Estudiantes. É, meus amigos, olha a cara do árbitro aí. Tem jeito não, hein? Tá estranho. A Conmebol decidiu, tá, nesta sexta-feira, 24, que o chileno Piero Mazza será o árbitro de Racing e Flamengo na próxima quarta-feira pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Esse é o mesmo juiz que apitou o duelo de volta nas quartas contra o Estudiantes, que terminou com o Flamengo classificado lá nos pênaltis. Lembram disso? O árbitro terá como assistentes Cláudio Urrutia, tá, e José Retamal, também do quadro do Chile, assim como o quarto árbitro, tá, chamado Felipe Gonzalez. O VAR ficará por conta de Juan Lara, que terá como auxiliares Francisco Guilabert e Edson Cisternas. Eu sei que eu trouxe muitos nomes, né? Mas vamos falar agora diretamente dos problemas. Piero Mazza já esteve em 12 jogos da Libertadores em 2025, com 52 cartões amarelos distribuídos, média de 4,3 por jogo. Até o momento, nenhum vermelho. Ainda apitou 4 pênaltis, tá? O que dá uma média de 1 a cada 3 jogos. Apesar da atividade no torneio, o árbitro não esteve em nenhuma partida do Racing e apenas uma do Flamengo. Vamos ver aqui, ó, sobre polêmicas, né? Será que teve? Isso que eu falei pra gente ficar ligado, ó. A única polêmica protagonizada por Piero Mazza na atual edição da Libertadores aconteceu nas oitavas de final, no jogo de ida entre Estudiantes e Cerro Porteño. Lá no Paraguai, estava lá, ó, um empate em 0 a 0 que perdurava até o fim do jogo. Nos acréscimos, Carrilho invadiu a área após receber passe em profundidade e esperou o contato da defesa. Ao receber o toque, o jogador caiu e Piero Mazza apontou imediatamente a marca do gol, meu irmão. Vai fazer o gol lá de pênalti. Chamou a atenção o fato, tá, de que Carrilho nem sequer tentou fazer o gol e apenas hesitou esperando o contato cair. Então note, o camarada no lance, eu não tenho um lance aqui para mostrar, mas o Carrilho, ele não queria fazer o gol, ele ficou esperando o contato, e aí, meu irmão, o contato chegou, mas o contato leve e o árbitro deu o pênalti. Então, esse é o problema. No finalzinho, o cara deu um pênalti. O gol de pênalti do Estudiantes seria o único da eliminatória, já que a volta terminaria em 0 a 0 na Argentina, tá? O Cerro Porteño acabou eliminado e o time argentino passou adiante para encarar
o Flamengo. Aí foi eliminado, né, pelo Mengão. Então, fica ligado, né? O cara no final do jogo dá um pênalti lá, um pênalti estranho, foi no VAR. Vamos ó, abrir os olhos para ver se a gente não vai ser lesado por esse árbitro. PVC critica a atitude de Bruno Henrique e teme futuro do Flamengo em 2025. Essa é a notícia nesse momento. Mas eu, meu amigo, não quero saber tua opinião não, PVC. Para de palhaçada, você tem falado muita besteira por aí. A gente vai seguir aqui, daqui a pouco vou trazer a reportagem que ele pede desculpas pelo problema lá, dele falando do Boto. O cara é palmeirense total, meu irmão. Rapaz, se o cara pudesse andar de verde o tempo todo, estaria andando de verde. E aí fica arrumando problemas contra o Flamengo. Vamos ver aqui a reportagem, ó. Sem Pedro, por tempo indeterminado, o Flamengo vai ter Bruno Henrique e Plata como opções de falso 9, né? Que foi avaliado por PVC. O rostinho dele tá aí, ó. De acordo com o jornalista, apesar da declaração de Bruno Henrique de não querer atuar mais como centroavante, o camisa 27 continua sendo a melhor opção para o Mengão nesta reta decisiva da temporada. Palavras dele, ó. Essa renúncia do Bruno Henrique é péssima no momento. O Bruno Henrique é o jogador mais parecido. Ele não tem nada a ver com o Pedro e, ao mesmo tempo, é o jogador mais parecido com o Pedro para manter o sistema tático. O Plata é muito mais falso 9, circula e faz a defesa sair, mas às vezes falta a presença de área, disse o jornalista no programa de primeira, tá? Lá do UOL. Ó, não vou mentir. Até aqui, a gente tem que criticar quando tem que criticar, mas até aqui ele falou uma coisa certa. O Bruno Henrique, na falta do Pedro, eu prefiro o Bruno Henrique ali naquela posição como falso 9. Eu acho que o Juninho poderia receber alguma chance para isso do que o Plata, porque o Plata ele se movimenta demais e tá tudo certo, ele corre muito para lá e para cá. É melhor que ele fique nas pontas, vindo pro meio, às vezes entrando um pouco pelo centro ali, né? Mas eu prefiro o Bruno Henrique. Seguindo aqui, tá? Em seguida, ele avaliou a atitude de Bruno Henrique como um tiro no pé do próprio Flamengo. A tendência palavras dele aqui, ó. O Plata é ótimo, mas não é centroavante como o Pedro. O Bruno Henrique te dá jogo aéreo, velocidade e profundidade. Agora não quer jogar de centroavante? É um tiro no pé do Flamengo. Acho que o Pedro não joga contra o Fortaleza, mas enfrenta o Racing. Meus amigos, mas ele pode falar o que ele quiser, né? Aqui eu achei que ele não foi um cara ignorante, como muitas vezes e falou verdades até. Entretanto, teve um vídeo dele que ele surgiu pedindo desculpas pelo surtou, tá? Numa treta aí com o Boto. Olha aqui, ó, ele pediu desculpas, ele apareceu falando o seguinte, ó: acho que exagerei na questão do Boto lá na segunda-feira. Conteúdo eu nem acho, mas no tom acho que sim. Então desculpe pelo tom, disse PVC. Muito louco, né? O Flamengo tem recebido muitos ataques de vários comentaristas e jornalistas. Esse cara foi um deles. Zé Elias. Então, deixe sua opinião nos comentários sobre essas atitudes dos jornalistas. E o Cruzeiro está entrando na briga oficialmente para retirar Gerson do Zenit. E Palmeirinha, hein? Palmeirinha não vai conseguir trazer o Gerson? Será? Meus amigos, vamos ver a reportagem aqui. Eu acho que tem mais chances, hein? O Zenit não pretende abrir mão facilmente do meia Gerson. Temos sempre dito isso aqui, né? Mesmo com o interesse de quem? Palmeiras e agora de Cruzeiro. Lembrando que o clube russo busca receber cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 156 milhões de reais, além de envolver uma promessa do time interessado para facilitar a negociação pelo Coringa. Então, vendo, Gerson sai daqui, da Rússia, pode voltar para o Brasil, mas eu quero 25 milhões de euros. E se não tiver dinheiro para pagar isso, eu quero uma joiazinha. Quero uma promessa do time. Tá certo. Os caras não são bobos, não. No caso do interesse do Palmeiras, o jovem atacante Riquelme Felipe foi sugerido como parte da negociação pelo meia. Agora, com o Cruzeiro, tá demonstrando interesse, tem um lateral mineiro aí, do Clube Mineiro, de apenas 19 anos, cujo nome ainda não foi revelado, estaria na mira aí do Zenit para talvez viabilizar a chegada do
ex-Coringa, né? A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Enquanto isso, Gerson se mantém focado no Zenit e marcou seu primeiro gol pelo clube na goleada por 6-0 sobre o Gazovik Orenburg, tá? Válido lá pela Copa da Rússia. Após a partida, o ex-meia do Flamengo comentou sobre sua adaptação ao país e à equipe. Palavras dele. Se você não viu o lance de gol, mano, o Gerson estava com a cara de muito revoltado, de muito... Ele nem comemorou o gol. Aí vamos ver o que ele falou, tá? Depois do jogo, ó. Minha adaptação tem sido muito boa. Tem nada. Fui muito bem recebido na cidade pelos companheiros de time e, sem dúvida, o fato de ter outros brasileiros ajuda. Sobre a recepção, provavelmente deve ter sido boa, né? Mas ele tá revoltado, não está adaptado, meu irmão. Tá na cara. Palavras dele ainda. Tenho certeza que conseguirei entregar meu melhor futebol aqui no Zenit. Trabalho forte no dia a dia para isso. Feliz pelo meu primeiro gol. Pô, que felicidade, hein? E com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir. Deixou a dica que tá voltando para o Brasil, né, irmão? Para trair a nação rubro-negra, a instituição Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários. Palmeiras ou Cruzeiro? Na sua opinião, vai contratar o Gerson. Mais um time, ou talvez dois times, entram na briga por o Wallace Yan, do Flamengo. Nossa joia, muito provavelmente, vai deixar o clube em 2026, né? O assédio está se tornando cada vez maior e o clima não está muito bom, né? Vamos ver aqui a reportagem. O atacante Wallace Yan pode estar de saída do Flamengo e se transferir para o CSKA da Rússia. Talvez em janeiro, né? 2026, é claro. De acordo com o perfil RPL Sky, o clube russo já havia demonstrado interesse no jogador antes da Copa do Mundo de Clubes, mas o Flamengo pediu entre 10 e 12 milhões de euros. Essa era a pedida na época. Após o torneio, o valor subiu para 25 milhões de euros. Embora a tendência seja que esse preço diminua, né? Eu acho que o Flamengo não deve voltar aos 12 milhões de euros. Mas você lembra? Jogou muita bola lá, realmente foi valorizado demais o jogador, né? Não que não tenha futebol para isso, mas tiveram alguns problemas. Conforme ventilado na imprensa russa, tá? Imprensa russa, o CSKA conta com o apoio dos representantes de Wallace Yan para convencer o Flamengo a aceitar 15 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais. O atacante perdeu espaço na Gávea e se envolveu em diversas polêmicas recentemente, o que pode facilitar a negociação. E você acha que deveria ser negociado já ou tentar trabalhar na mente do jogador? A diretoria do Mengão, que via o jogador como uma joia no elenco, agora avalia que uma venda pode ser positiva para todas as partes. Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Wallace Yan foi um dos destaques, né, participando da vitória sobre o Chelsea, jogou muita bola, e no empate com o Los Angeles Futebol Clube. No entanto, o bom momento terminou assim que o elenco retornou ao Rio de Janeiro, com atitudes que geraram incômodo nos bastidores. A paciência dos dirigentes da comissão técnica tem ficado cada vez menor durante essas últimas semanas, né? Lembrando que nas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante provocou os jogadores do Atlético Mineiro durante todo o segundo tempo e nas penalidades, tá? Fez embaixadinhas antes de errar a sua cobrança. No Brasileirão contra o Bahia, acertou uma cotovelada em Gilberto e foi expulso, prejudicando o time. Meus amigos, muita coisa, né? Ultimamente ele também participou de uma festa lá, antes da partida contra o Palmeiras. Isso gerou grandes repercussões negativas para o jogador. E muito jornalista e comentarista querendo se aproveitar para queimar o jogador, tá? Isso é fato. Agora, só o CSKA tá nessa briga? Não. Já falei sobre o Zenit e também temos o Wolves, né? Nem sei se fala assim, da Inglaterra, tá? Que também tem monitorado a situação do atacante, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Deixe sua opinião nos comentários se o Wallace Yan deve ou não ser negociado pelo Flamengo. E agora estamos chegando na última parte desse vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês. Vamos falar sobre 6 jogadores que estão em alerta para o jogo contra o Sport. Meus amigos, o Flamengo pode ter até 6 jogadores
pendurados, 6 desfalques. Vamos ficar ligado aqui na reportagem. Com Pulgar e Carrascal suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Flamengo joga contra o Fortaleza com outros 6 atletas em risco de perder o jogo seguinte contra o Sport. Afinal de contas, Luiz Araújo, Everton Araújo, Alan, Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique somam 2 cartões amarelo cada e não podem levar mais nenhum. Perigoso, hein? O Mengão entrou em campo contra o Palmeiras com 7 pendurados, mas Pulgar e Carrascal foram punidos com o terceiro cartão amarelo. Assim, vão ficar de fora desse jogo contra o Fortaleza, que acontece hoje, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. A novidade no grupo é o atacante Bruno Henrique, que passou a integrá-lo após o duelo contra os paulistas. Punido com o cartão amarelo nos acréscimos, tá? Contra o Palmeiras, Bruno Henrique chegou a 2 acumulados e também passou a ficar em risco. O atacante já cumpriu a suspensão automática uma vez no Brasileirão após um cartão contra o Santos e voltou a acumular 2 e pode ser punido aí também contra o jogo, né, do Ceará. Caso alguns desses jogadores seja punido com cartão amarelo contra o Fortaleza, a suspensão é automática para o jogo seguinte, que ocorre contra o Sport no Maracanã. Duelo esse, inclusive, que oferece uma possibilidade, né, para que os jogadores eliminem o risco, já que é contra o lanterna do campeonato. Assim, não seria surpresa ver alguém ser punido no Castelão. Então, pode ser que nesse jogo contra o Fortaleza no Castelão a gente tenha realmente aquela ideia de tomar o terceiro cartão, porque, pô, jogo contra o Sport é um jogo mais tranquilo, né? Meus amigos, é isso. Vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo demais. Muito feliz por ter você, mas já gostaria de pedir. Deixou aquele like? Se não, deixa aquele like maroto no vídeo. Se não é inscrito no canal Daniel Brunegro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal, né? A gente está crescendo no YouTube graças a você, graças a Deus primeiro, na verdade, e depois aos inscritos aí. E é isso. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.